Oi, gente, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, de uma das minhas últimas experiências com o Senhor. E eu creio que através desse vídeo, o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração. Eu já oro aqui para que através dessa palavra, o Senhor fale com você e que ela seja uma semente muito fértil e venha dar muitos frutos para a tua vida em nome de Jesus. E antes de eu começar a compartilhar com você aquilo que tem queimado no meu coração, eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, e diz assim a palavra do Senhor: Portanto, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Vamos ler somente essa primeira parte do versículo, porque esse versículo vai completar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. E hoje eu gostaria de compartilhar com você uma experiência que eu tive recentemente com o Senhor, e eu creio que isso vai servir de testemunho para edificar a tua fé e para que você entenda ainda mais como é o amor de Deus por nós e como o Senhor espera de nós um relacionamento firmado com Ele, amém? Gente, há alguns dias atrás, eu e a Dani fizemos uma reforma aqui em casa. E foi assim, gente, uma reforma assim, de repente, nós não tínhamos planejado nada. A Dani simplesmente falou: amor, vamos pintar o meu estúdio, porque já tá há muito tempo a mesma cor, tá um tom rosa, e o Senhor já pediu para tirar o rosa da minha vida. Eu queria colocar em um novo tom, pintar de uma nova cor. E eu disse para ela: tudo bem, vamos na loja, escolhemos uma cor que te agrada e a gente pinta, né? E aí eu que era para ser um dia, no máximo 2, para fazer a reforma do estúdio, a pintura do estúdio, gente, levou 4 dias aqui em casa. Porque nós não somente pintamos o quarto dela, pintamos o nosso quarto e aqui a sala da nossa casa. E assim, gente, foram 4 dias inteiros, desde as 7h30 da manhã, que a gente já acordava, tomava café e começava até as 7 horas da noite, trabalhando aqui arduamente para deixar tudo pronto, né? Para terminar logo essa reforma. E tudo estava indo muito bem. A reforma estava influindo, as pinturas e tudo que nós estávamos planejando estava dando certo, dando certo. Só que aí isso rolou por 4 dias, chegou no final de semana, porque começamos a reforma na terça-feira, então rolou terça, quarta, quinta e sexta. Quando foi no sábado, que tudo estava pronto, né? Nós sentamos na nossa cama no sábado pela manhã e falamos assim um com o outro: nossa, como ficou tão bonita a nossa casa, né? Tá tudo organizado, tão belo, tão perfeito. Só que aí naquele momento me veio um vazio muito grande dentro de mim. E aí eu comecei a me questionar o que estava acontecendo, porque é muito ruim sentirmos um vazio dentro de nós. E esse vazio pode ser gerado por muitas coisas. Às vezes uma frustração que nós tivemos na nossa vida, às vezes foi uma perca de alguém que nós amamos, ou às vezes é o término de algum relacionamento, enfim. Tem várias maneiras de nós nos encontrarmos com um vazio dentro de nós. Só que naquele momento eu sabia que era um vazio espiritual. Eu estava sentindo meu espírito fraco. Eu estava sentindo a minha vida espiritual fraca com Deus. E foi naquele momento que o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele disse: olha, você organizou toda a sua casa, reformou, pintou, e ela se encontra linda. Mas a casa mais linda que você precisa manter organizada, limpa e arrumada e preenchida é você, como um templo do meu Espírito. E quando eu vi isso do próprio Deus, nossa, me veio uma tristeza muito grande. Não tristeza minha para com Deus, mas a tristeza de ver que eu tinha feito tudo à minha volta, mas não tinha cuidado do meu campo espiritual. Porque o nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, tem que ser diário. Só que exatamente nessa semana eu não busquei o Senhor nesses 4 dias. Não porque eu não quis ou porque houve dificuldades. Foi porque simplesmente eu estava tão envolvido na reforma, tão focado na reforma, em terminar a reforma, que durante todo o dia eu não parei sequer 1 minuto para orar e para conversar com Deus. Coisa que eu faço frequentemente. E aí foi passando esses dias, né? Terça, quarta, quinta e sexta, eu não busquei um momento sequer o Senhor. Teve à noite o nosso momento de oração entre eu e a Dani, mas eu tô falando de uma comunhão individual. Porque à noite, geralmente, eu e a Dani, nós oramos por nós, pelo casal, pela casa, pelo casamento, pelo ministério. Mas nós precisamos separar a nossa vida espiritual com Deus e a nossa vida espiritual com o nosso cônjuge. E eu e a Dani temos uma vida espiritual muito bela, muito boa. Nós sempre oramos, sempre conversamos, sempre dialogamos, sempre debatemos coisas da Bíblia durante o dia. Só que nessa semana foi assim, o foco foi totalmente na reforma da casa física, dessa casa onde nós moramos. E eu me perdi completamente na minha comunhão com Deus. E por incrível que pareça, por conta desses 4 dias que eu não busquei o Senhor, por estar atarefado na correria do trabalho, na correria da reforma, eu me senti completamente vazio no 5º dia. E foi só neste momento de fraqueza e de vazio que
o Espírito Santo veio falar comigo. Ele disse: você colocou como prioridade o teu trabalho, o trabalho que você estava tendo nesses dias, e não me buscou como premissa na tua vida. Você acordava já preocupado com o que tinha que fazer durante o teu dia, preocupado com as tarefas, preocupado em organizar tudo para realizar um bom trabalho, mas você me deixou de lado. Há um tempo determinado. Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 1, fala que é um tempo determinado para todas as coisas. Da mesma maneira que eu separei nesses dias o tempo para o trabalho, eu tinha que separar um tempo para ter comunhão com Deus. A nossa vida, o nosso viver como cristão, só se mantém se estivermos em comunhão com Deus. Você não vai conseguir ter uma vida saudável, você não vai conseguir ser feliz e completo vivendo uma vida sem Deus no teu dia a dia, sem ter Deus no teu convívio diário, sem fazer de Deus o teu amigo constante no teu dia. Então, quando o Senhor traz essa palavra no capítulo 4 de Tiago, ele está dizendo: olha, eu me aproximo daqueles que se aproximam primeiramente de mim. Eu tenho certeza que Deus estava nesses dias comigo, Ele estava ao meu redor. Só que Ele estava esperando um tempo que eu iria separar para ter comunhão com Ele, mesmo em meio a esse caos da reforma, essa agitação que foi esses dias. Deus aguardava, porque tem que haver um tempo. Então, quando eu me deparei com isso, uma das primeiras coisas que, graças a Deus, eu tive a consciência e eu não fiz, foi de tentar me justificar perante a Deus. Ah, Senhor, foi porque eu estava muito ocupado, foi porque eu estava correndo com a pintura, correndo com a reforma, comprando material. Eu não usei dessas desculpas, porque a própria palavra dele mesmo diz: há um tempo determinado para todas as coisas. Durante todo o nosso dia, nós temos que colocar o nosso relacionamento nas atividades. Você pode trabalhar 8 horas seguidas do teu dia colocando Deus nessas 8 horas, tendo momentos de comunhão e de relacionamento com Ele durante essas 8 horas. Então não há desculpa para nós, não houve desculpa para mim. Eu não tinha como me justificar com o Senhor, porque eu tive momentos que eu poderia ter me relacionado com meu Deus. Então é muito perigoso, e eu quero usar desse testemunho do que eu vivi para que você abra os seus olhos. É muito perigoso você não colocar o Senhor no teu dia a dia, porque você pode estar correndo um risco muito grave. O diabo, ele não tem dó de nós, não tem pena de nós. O diabo não está preocupado se você está na tua correria ou não. Ele só quer destruir a minha e a tua vida. O Senhor mesmo diz: vigiem, porque o diabo, o vosso inimigo, está ao derredor, tentando encontrar uma brecha para nos tragar. Quem sabe essa brecha é o descuido e a falta de relacionamento com Deus, porque quanto mais distante dele, mais fraco, mais desprotegidos vamos estar. E é nesses momentos de fraqueza, de frieza, de vazio que o diabo ataca. Ele vai esperar o momento que nós estivermos mais fracos para nos atacar. Satanás não atacou Jesus no início do jejum que ele estava naquele deserto, nos 40 dias. Ele esperou o momento mais frágil na vida de Jesus, o momento de fragilidade que Jesus se encontrava, no ápice desses momentos, que foi no final dos 40 dias. Não havia brecha em Jesus, mas Jesus, por conta daquela luta espiritual que ele estava vivendo naquele deserto, se encontrou fraco. E foi neste momento que Satanás observou e viu: agora é a hora de atacar. Graças a Deus, o Senhor abriu os meus olhos, tudo voltou ao normal, o meu relacionamento com Deus, os momentos com Deus, de ouvir e ler a sua palavra, de orar com Ele, de ter comunhão individual com Ele. Mas e se eu não tivesse buscado no Senhor? Por que eu estava sentindo vazio, aquele vazio? Tem gente que vai deixando a vida rolar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz aquela música, que para mim é uma palavra de maldição para quem a escuta. Não deixa a vida te levar. Quem tem que guiar os teus passos é o Senhor. E se você quer ter uma vida de sucesso, não estou dizendo aqui sucesso financeiro, sucesso conjugal, sucesso familiar, sucesso ministerial, sucesso no teu relacionamento com Deus, você precisa ter vida de relacionamento com Deus. E não há desculpas para você colocar diante de Deus para dizer que eu trabalho demais, é a casa, é os filhos. Tire um tempo com o Senhor durante o teu dia. Tire momentos de comunhão com o Senhor. Tenha comunhão com o Senhor lavando a louça. Tenha comunhão com o Senhor fazendo a tua atividade da escola. Tenha comunhão com o Senhor no caminho para o teu trabalho. Não há desculpa. Deus não precisa com que eu e você saia da nossa casa para ir num templo buscar Ele. Agora aqui, dentro de casa, eu posso ter meu momento de comunhão com Deus. Dentro do carro, dentro do ônibus. Já foi rasgado esse véu que separava Deus do homem. Então agora nós temos livre acesso. Então em qualquer lugar, em qualquer momento do teu dia, ou em qualquer situação que você esteja passando, convide o Senhor. Estabeleça relacionamento. Se aproxime dele e ele vai se aproximar, porque o Senhor não mente. A palavra diz que Deus não mente.
Aquilo que ele declara se cumpre se nós cremos e obedecemos. Então, quando ele diz que se aproximando dele, ele vai se aproximar de nós, isso é fato e é verdade. Porque bastou apenas eu voltar novamente no meu relacionamento com Deus, na minha proximidade com ele, que ele se aproximou novamente e me encheu novamente. Eu não estou mais me sentindo vazio, mas isso que eu vivi foi de experiência. Mesmo para aqueles que têm uma vida firmada com Deus, como é o meu caso, que todos os dias buscando, lendo, estudando, se eu me descuidar, se eu deixar de buscar, se eu deixar de desejar a presença, eu vou me sentir vazio, porque não sou eu, é Ele em mim. Eu carrego a presença se eu estiver andando com ela, com aquele que é dono da presença. Nós somos como peneiras, que enquanto estiver mergulhado no rio, ela se preenche por inteiro, mas sai para você ver, tira ela de dentro da água para você ver, não fica nada, não resta nada. Imagine que essa água é a presença. É o Senhor, que quando nós estamos mergulhados nele, somos preenchidos completamente, mas se sairmos por um instante, vamos nos encontrar vazios. Então, se você se encontra hoje nesse momento, nesse estado de frieza, nesse estado de vazio de alma, vazio de espírito, o Senhor está te convidando para você voltar à fonte. Você não é a fonte de águas vivas. Jesus é a fonte. Nós podemos carregar dessa fonte se nós bebermos e nos alimentarmos dessa fonte diariamente. Porque aquele que bebe dessa fonte jorra em si águas, rios de água viva. Então, é através do nosso relacionamento, da nossa busca diária, que nós carregamos essa presença. Podemos ter essa presença. Mas se nós nos distanciarmos dessa presença, ficarmos distantes dessa presença, vamos nos encontrar vazios. Então hoje o Senhor está te convidando a novamente estabelecer tempo de relacionamento com Ele. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Independente de onde seja, é tempo de buscar a presença. Independente de quais sejam as circunstâncias no teu dia a dia, estabeleça comunhão com Deus. Ore, converse com Ele. Eu não sei como fazer, Jackson. Comece contando o seu dia a dia. Comece a compartilhar as coisas que você viveu durante o teu dia. Ou se você está tendo dificuldade com alguma coisa, peça ajuda, Senhor, me ajude nisso, me ajude naquilo. Ele vai te aconselhar. A palavra diz que Ele é o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, o Espírito de conselho. Ele nos ajuda em qualquer circunstância da nossa vida. Só precisa que nós busquemos a face dEle. Ele pode nos preencher de tal maneira que de nós vai fluir, de nós vai jorrar. Mas só acontece quando nós buscarmos. Quando nós nos colocamos neste lugar de busca. Porque se ficarmos como eu fiquei nesses 4 dias, foram 4 dias, mas que foram necessários para me deixar vazio. O final, para nós, é uma morte espiritual completa. Então, em nome de Jesus, se você se encontra vazio hoje, o Senhor está te chamando novamente ao relacionamento. Chamando novamente à comunhão. Não sei por onde você andou, quais caminhos você passou, quais foram as suas escolhas até o dia de hoje. O Senhor diz que Ele apaga tudo isso, joga no mar do esquecimento e estabelece uma nova história para você. Então, não use de dar desculpas, não use desses pensamentos que você não tem mais como voltar, não tem mais como estabelecer. Enquanto há vida, há esperança. E é o Senhor que está te convidando para essa nova fase de relacionamento com Ele. Amém? Então, em nome de Jesus, que através desse testemunho, dessa palavra, você entenda uma coisa. O Senhor deseja ter relacionamento com você. O Senhor deseja te preencher. O Senhor quer que você viva constantemente cheio da presença dEle. Mas você não vai viver isso estando distante dEle. Isso é para aqueles que estão perto. Porque Ele ama os que o amam e os que o buscam o encontrarão. E Ele é um Deus de proximidade, um Deus de relacionamento. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.